Quando a terra começou a ser dividida entre as tribos, algo diferente precisou ser estabelecido. Os levitas, separados desde o Sinai para o serviço do sagrado, não receberiam uma herança como as demais tribos, não porque fossem menores, mas porque sua função os colocava em outro lugar da estrutura de Israel. Eles não seriam donos de extensões territoriais contínuas, seriam presença constante no meio do povo. Deus ordenou que 48 cidades fossem separadas para os levitas, espalhadas por todo o território de Canaã, não concentradas em uma única região, não isoladas em um canto distante, mas distribuídas entre as tribos. Cada cidade acompanhada de seus arredores, espaço suficiente para sustento, mas não para domínio. Essa distribuição não era aleatória. Ao espalhar os levitas, Deus colocava o ensino, a lei e o cuidado espiritual no coração da vida cotidiana de Israel. Onde houvesse uma tribo estabelecida, haveria também referência ao sagrado. Onde houvesse julgamento, haveria conhecimento da lei. Onde houvesse conflito, haveria quem lembrasse os termos da aliança. Os levitas não existiam para governar a terra, mas para preservá-la espiritualmente. Sua herança não era medida em campos, mas em responsabilidade. Viviam do que era separado pelo povo, mas serviam ao povo inteiro. Eram memória viva da presença de Deus entre as tribos. Cada cidade levítica funcionava como ponto de equilíbrio. Não apenas um local de moradia, mas um centro de instrução, orientação e referência moral em um território recém-conquistado, cercado por povos com costumes violentos e sistemas injustos. Israel precisava de algo mais do que força militar. Precisava de ordem. E no centro dessa ordem surgia um conceito que marcaria profundamente a história do povo: as cidades de refúgio. Entre as 48 cidades, 6 foram separadas com uma função específica. Não eram fortalezas militares, nem centros de poder político. Eram lugares de proteção, espaços onde a vida seria preservada enquanto a justiça era cuidadosamente examinada. No mundo antigo, o derramamento de sangue quase sempre exigia vingança imediata. A morte gerava morte. Famílias inteiras eram consumidas por ciclos intermináveis de retaliação. Israel, porém, não seguiria esse caminho. Deus estabeleceu um sistema que separava o impulso da vingança da aplicação da justiça. As cidades de refúgio existiam para proteger aquele que tirasse a vida de outro sem intenção. O homicídio involuntário não seria tratado como assassinato premeditado, mas também não seria ignorado. A diferença entre culpa e inocência seria apurada com rigor. Quando alguém cometia um homicídio sem intenção, um acidente ou uma fatalidade, podia fugir imediatamente para uma dessas cidades. Ali encontraria abrigo contra o vingador do sangue, aquele parente próximo que, movido pela dor, buscaria retribuição imediata. Mas o refúgio não era absolvição automática, era suspensão da violência, era tempo para investigação. O homem refugiado deveria permanecer ali até ser julgado pela congregação. A cidade não apagava o ocorrido, ela impedia que a justiça fosse substituída pela ira. Esse sistema revelava algo radical para a época. A vida humana tinha valor absoluto, tanto a vida daquele que morreu quanto a vida daquele que, sem intenção, causou a morte. Nenhuma poderia ser descartada por impulso. As cidades de refúgio não protegiam assassinos intencionais. Aquele que matasse por ódio, emboscada ou vingança não encontraria abrigo. Nem altar, nem cidade, nem sacerdote poderiam livrá-lo da sentença. A justiça não seria corrompida por religião. O sangue derramado contaminava a terra. Não havia sacrifício capaz de compensar um assassinato deliberado. A vida do culpado era requerida, porque a terra não poderia sustentar injustiça permanente sem adoecer. Assim, Números 35 estabelecia uma linha clara: misericórdia não anula justiça. Proteção não significa impunidade. E a lei de Deus elas não se curva às emoções humanas. Israel aprendia que viver na terra prometida exigiria mais do que força, exigiria discernimento. As cidades de refúgio não eram apenas um mecanismo legal. Eram um testemunho público de que Israel serviria a um Deus que não negociava a vida humana. Cada estrada que levava a uma cidade de refúgio precisava estar desimpedida. O acesso deveria ser rápido, o caminho claro. Não se permitia que obstáculos atrasassem alguém que fugia para salvar a própria vida. Esse detalhe revelava a intenção do legislador divino. O refúgio precisava ser alcançável. A justiça não deveria depender de força, riqueza ou posição social. Qualquer pessoa de qualquer tribo poderia correr para aquele lugar e ser protegida até que a verdade fosse estabelecida. Mas a permanência na cidade tinha custo. O homicida involuntário deveria permanecer ali até a morte do sumo sacerdote. Sua liberdade era limitada. Sua vida seguia, mas marcada. A cidade o protegia, mas também o retinha. Ele estava vivo, porém consciente do peso do que havia acontecido. A morte do sumo sacerdote encerrava esse período. Com ela, o refugiado podia retornar à sua terra sem medo de vingança. Esse detalhe ligava o destino individual ao estado espiritual da nação. O sumo sacerdote, representante máximo do povo diante de Deus, tornava-se um marco de encerramento da culpa legal. O texto deixa claro que testemunhas eram essenciais.
Ninguém poderia ser condenado com base em uma única palavra. A justiça exigia confirmação, investigação, confronto de versões. Deus não aceitava julgamentos precipitados. A diferença entre homicídio e assassinato era minuciosamente descrita. Um golpe com objeto de ferro, uma emboscada, um empurrão intencional. Cada detalhe importava. A intenção do coração definia o peso da culpa. A lei não ignorava a dor da família da vítima. O vingador do sangue tinha função reconhecida, mas limitada. Sua atuação só era legítima quando a culpa era comprovada. Fora disso, ele próprio se tornaria culpado. Deus não permitia que a terra fosse governada pelo caos emocional. A justiça precisava ser mais forte que a fúria, a lei mais firme que a vingança. As cidades dos levitas, espalhadas por todo o território, garantiam que esse sistema funcionasse. Onde houvesse uma cidade de refúgio, haveria levitas capacitados para ensinar, julgar e preservar a lei. O sagrado não estava distante dos conflitos humanos. Estava no centro deles. A terra prometida não poderia ser apenas fértil. Precisava ser justa. A prosperidade sem justiça corromperia tudo. Por isso, o sangue inocente clamava por resposta. E o sangue derramado sem intenção clamava por proteção. Números 35 encerra um ciclo importante. Depois de falar sobre herança, fronteiras e divisão da terra, Deus estabelece como a vida deveria ser preservada dentro desse território. Não bastava possuir Canaã. Era preciso mantê-la pura. A terra pertencia a Deus. E o povo só poderia habitá-la enquanto respeitasse o valor da vida que ele mesmo havia concedido. As cidades dos levitas não eram apenas moradia, eram lembretes permanentes de que a justiça divina não é cega, nem cruel, nem permissiva. Ela é precisa, protege o inocente, puna o culpado e preserva a terra da corrupção silenciosa. Assim, antes que Israel se espalhasse definitivamente por Canaã, Deus garantiu que no meio de cada tribo existiria um eco constante da lei, do refúgio e do valor absoluto da vida humana. A promessa estava completa. Agora, ela precisava ser vivida. O sistema estabelecido em Números 35 não era apenas legislação antiga, era fundamento moral para uma sociedade inteira. As cidades de refúgio ensinavam que a pressa mata, que a raiva cega, que a dor não pode se tornar juíza. Cada cidade funcionava como barreira contra a vingança descontrolada, mas também como peneira que separava o acidental do intencional, o impulso do planejamento, a tragédia do crime. Israel não viveria como as nações ao redor. Não permitiria que a violência se perpetuasse sem limites. Não trataria a vida humana como algo descartável ou negociável. A terra seria santa não apenas por ser prometida, mas por ser governada pela justiça. E a justiça seria preservada não apenas por leis escritas, mas por cidades estrategicamente posicionadas, por levitas bem instruídos, por um povo que aprenderia a valorizar cada vida. Final. O capítulo 35 de Números revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele valoriza tanto o inocente quanto exige prestação de contas do culpado. Não protege um às custas do outro, não sacrifica a verdade em nome da misericórdia, nem a misericórdia em nome da verdade. As cidades de refúgio eram a manifestação prática desse equilíbrio. E Israel, ao habitá-las, ao administrá-las, ao respeitar seu funcionamento, estaria testemunhando ao mundo que existia um Deus diferente de todos os outros. Um Deus que não apenas prometia a terra, mas ensinava como viver nela. Que não apenas libertava da escravidão, mas conduzia à justiça. Que não apenas perdoava, mas também responsabilizava. A herança estava completa. Os limites definidos, as cidades estabelecidas, e agora, Israel precisava provar que era capaz de viver à altura da promessa que havia recebido.